A gente já parou para pensar onde é que ficam guardadas as nossas fotos, os e-mails, até as conversas online? Bom, a resposta para isso está na nuvem, né? Aquela rede global que basicamente sustenta o nosso mundo digital. Mas e se essa nuvem simplesmente desaparecesse? Hoje a gente vai explorar o dia em que uma falha num dos maiores provedores de nuvem do mundo, o Microsoft Azure, deixou boa parte do planeta completamente offline. E essa pergunta é bem séria, viu? Porque uma falha na nuvem não derruba só uns sites. Ela tem o poder de paralisar serviços essenciais. Coisas como companhias aéreas, supermercados e, pasmem, até votações em parlamentos. Vamos entender direitinho como um único erro pode criar um efeito dominó e afetar a vida de milhões e milhões de pessoas. Olha, tudo começou por volta das 3h45 da tarde, horário universal. Primeiro uma lentidão, depois falhas de conexão. Às 4 da tarde, a Microsoft confirmou. Era um problema sério no Azure Front Door. E o que veio a seguir foram quase 8 horas de um verdadeiro apagão digital. Já dá para imaginar o caos que é ficar tanto tempo sem acesso a serviços tão básicos. E o impacto foi gigantesco. Não estamos falando só de Microsoft 365 ou de Xbox Lives, não. Companhias aéreas como a Alaska Airlines, por exemplo, tiveram que cancelar voos. Supermercados Kroger, cafeterias Starbucks. Gente, até o parlamento escocês precisou suspender votações. Foi um caos generalizado. Isso mostra que uma falha na nuvem não é só um probleminha de tecnologia, é um problema social. E o prejuízo financeiro disso tudo? Estima-se que essas 8 horas de pânico custaram à economia global cerca de 16 bilhões de dólares. Para ter uma noção, isso é mais do que o PIB de muitos países inteiros. É um valor que faz a gente se perguntar se vale mesmo a pena depender tanto de tão poucas empresas. Pois é, essa é a pergunta de 16 bilhões de dólares, não é mesmo? Para entender como a gente chegou nesse ponto, precisamos dar um passo atrás e entender o que é, afinal, a tal da nuvem e por que ela se tornou tão, mas tão essencial para o nosso dia a dia. Pensa na nuvem como se fosse um grande serviço de aluguel. Em vez de comprar e ter que manter os próprios servidores, o que é caro e complexo, as empresas simplesmente alugam o espaço e poder de processamento de provedores como a Amazon, a Microsoft e o Google. É como se, em vez de ter uma garagem cheia de ferramentas, fosse possível alugar só as que você precisa, bem na hora que precisa. Bem mais simples, né? E por que as empresas amam tanto a nuvem? Bom, primeiro, a flexibilidade de acessar dados de qualquer lugar. Depois, o modelo de pagar só pelo que se usa. E, claro, a capacidade de crescer ou diminuir de tamanho instantaneamente. É como ter um supercomputador sempre à disposição, sem precisar se preocupar com a manutenção. Foi essa promessa que fez a nuvem virar a base da internet moderna. E qual o resultado disso? Hoje, três gigantes dominam esse mercado. A Amazon Web Services, mais conhecida como AWS, a Microsoft Azure e o Google Cloud Platform, ou GCP. Juntas, elas controlam a maior parte da infraestrutura da internet. É quase como se tivéssemos só três companhias aéreas para voar para qualquer lugar do mundo. Dá um certo arrepio, não dá? Então, já que vamos depender desses gigantes, é super importante saber qual deles oferece o melhor serviço, certo? Uma análise bem rigorosa colocou os três frente a frente. Vamos ver quem se saiu melhor nessa disputa. E olha, não estamos falando de uma comparação qualquer, feita de qualquer jeito. Os dados que a gente vai ver agora vêm de um estudo super detalhado, que testou cada plataforma em usabilidade, desempenho e custo, ou seja, é informação de primeira. E o primeiro resultado já é bem surpreendente. Em usabilidade, ou seja, facilidade de uso, o Azure levou a melhor. Os usuários consideraram ele o mais fácil de usar, sabe? Enquanto a AWS ficou para trás com uma interface que o pessoal achou mais complexa. Ponto para a Microsoft. Mas quando o assunto é desempenho bruto, na hora do vamos ver, a AWS vira o jogo. Em um teste de banco de dados, ela simplesmente liderou com o maior número de transações e a menor latência. Já o GCP, nossa, ficou bem para trás, mostrando que não aguenta muito tranco quando a carga de trabalho é pesada. E na segurança? Aqui, o Azure se destacou de novo, com as configurações de fábrica, as padrões, sendo mais seguras. O GCP, por outro lado, apresentou os maiores riscos, com armazenamento público e até uma API sem autenticação. Um prato cheio para invasores.
E aqui a gente tem um contraste bem interessante. Num teste de 30 dias de disponibilidade, a AWS foi a mais estável, com apenas 4 minutos de inatividade no mês inteiro. Isso mostra que, apesar daquela grande pane do Azure, em testes controlados, a AWS ainda leva a melhor em se manter no ar. E o preço? Bom, aí o GCP é o mais barato, enquanto o Azure, com seu hardware superior, é o mais caro. A diferença é bem notável, o que mostra que cada plataforma tem um público-alvo e uma estratégia de mercado bem diferente. Afinal, quem vence essa batalha? A resposta é: depende. Se o foco é desempenho e facilidade de usar, o Azure parece ser a melhor opção. Agora, se a disponibilidade, o tempo no ar, é a prioridade máxima, a AWS se destaca. E se o custo é o que mais pesa na decisão, a GCP é a mais atraente. Não existe uma resposta única para todo mundo. Certo. Agora vamos voltar para a pane do Azure. Com tudo isso que a gente aprendeu sobre essas plataformas, vamos tentar entender o que de fato aconteceu naquele dia de outubro. Para entender a falha, primeiro a gente precisa conhecer um conceito-chave, o ponto único de falha. Imagina uma corrente com um único elo fraco. Se esse elo quebrar, a corrente inteira se parte. É uma vulnerabilidade muito crítica que pode derrubar até os sistemas mais complexos do mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Um engenheiro cometeu um erro de configuração no Azure Front Door, que funciona tipo o porteiro de todo o tráfego do Azure. Com essa falha, embora os serviços lá no fundo estivessem funcionando, ninguém conseguia acessá-los. Foi como se o porteiro do prédio sumisse e ninguém mais pudesse entrar ou sair. Essa citação da revista A Revista resume a situação perfeitamente. A pane do Azure não foi só um problema técnico. Foi um alerta gigantesco sobre a nossa imensa dependência de pouquíssimas empresas para manter o mundo digital funcionando. Então, que lições a gente pode tirar disso tudo? Vamos analisar o que os especialistas recomendam para evitar que um desastre como esse aconteça de novo. E, claro, para construir um futuro digital mais seguro para todo mundo. Os especialistas apontam 4 estratégias principais. Primeiro, não colocar todos os ovos na mesma cesta, sabe? Usar mais de um provedor de nuvem. Segundo, ter um plano B bem definido com sistemas de backup prontos para entrar em ação. Terceiro, entender que essa concentração de poder em poucas empresas é um risco para todo mundo. E, por fim, ter mais controle e disciplina para evitar que um pequeno erro humano cause um estrago gigantesco. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A conveniência e o poder da nuvem são inegáveis, claro. Mas a pane do Azure nos forçou a encarar os riscos. Será que estamos construindo nosso futuro digital sobre uma base sólida e diversificada? Ou será que é sobre uma estrutura tão concentrada que uma única rachadura pode fazer tudo desmoronar? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir a estabilidade do nosso mundo nos próximos anos.